E os materiais, assim, uma pergunta, a gente vai continuar nessa linha, porque eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Só pra você ter uma ideia, teve uma semana que eu lembro, teve essa semana específica que me marcou, porque eu não passei um dia nessa semana dormindo sem estar com dor de cabeça. Todos os dias você tinha dor de cabeça? Teve uma semana inteira que eu fiquei só com dor de cabeça, eu tive que ir até no hospital. Porque aí a mulher lá falou, o nome era... eu esqueci o nome agora, um tipo de enxaqueca específico lá. Específica para o estudo. Estudo não, mas ocupação mental, né? Exatamente. Foi uma coisa específica lá. Eu tive que tomar remédio por um mês para passar o negócio. E era de segunda a segunda? Tipo sábado e domingo, como é que era? Também ajudava. Mas no mesmo ritmo? Não tinha aula, né, no curso, sábado e domingo? Mas aí tinha simulado. Aí tu fazia os simulados? Fazia simulados, corrigia os simulados, porque as respostas saíam no mesmo dia, eles já liberavam no mesmo dia. Aí, tipo assim, vamos supor que eu tinha errado 3 questões lá no simulado. Eu revisava toda a matéria do simulado e ainda fazia mais exercício das matérias que eu tinha errado no simulado. Então não parava. Era uma máquina. E isso é forte, isso que você falou. Isso que você está falando aí te atrapalhou. Você percebeu isso no decorrer do ano. Depois a gente vai falar do teu resultado naquele ano, mas no decorrer do ano você foi percebendo os sintomas que você foi percebendo acontecer. Dor de cabeça, tu falou aí da coceira, tu teve uma coceira, problema de alergia, por estresse, e mesmo assim você não parou, você continuou. Continuei. E os materiais, assim, você estudava de segunda a segunda, tinha aula à tarde, assistia aula ao vivo à tarde, EAD, mas ao vivo. De manhã você estudava, de noite você estudava, sábado simulado, domingo estudava. O material, eu quero te perguntar isso porque isso é muito específico. Você tinha um material do curso, né? Tem uns PDFs que você mesmo citou aqui, tinha um PDF do curso. Você provavelmente tinha algum outro livro, de alguma matéria ou de algumas matérias. Até do curso antigo, eu usava muito o livro do curso antigo. Você queria estudar com todos os materiais ou você focava em um só? Não, eu usava todos os materiais que eu tinha. Usava todos? Tudo que eu tinha, eu usava. Isso não te confundia, não? Não, até que não, porque, tipo, o foco era o mesmo, tipo, era um livro de SpaceX. Então, tipo assim, na minha cabeça era quanto mais exercícios, melhor. Mas era só para exercício ou era para teoria? Não, para exercício. Para exercício. A teoria você focou num material só. Do curso que eu usava. Aí os outros livros eu usava mais para... Mais para pegar exercícios. Para todas as matérias, tipo, não só matemática. Não, para todas. Física, história, geografia, tudo isso. Inclusive matemática eu tinha uma coleção inteira do IES em casa. Bom, IES é muito bom, um livro muito bom. Eu estou te fazendo essa pergunta, Lucas, porque a gente acredita aqui no curso que menos é mais, né? A gente acredita que um bom material, né, um material em PDF, por exemplo, que é o que você usava como norte para a teoria, um bom material você consegue basear o teu estudo naquilo, a sua aprendizagem, e é claro, exercícios, quanto mais melhor, porém, não pode pecar pelo excesso. Então, assim, não adianta você ter diversos materiais, diversos livros e você estudar a teoria por um, depois você vai estudar o outro, depois você pega o outro, achando que vai ter coisa diferente ali. Até pode encontrar um detalhezinho a mais em um detalhezinho a menos no outro, mas isso vai confundir ainda mais a sua mente por conta da quantidade de material. Você sempre vai caminhar achando que falta muito para terminar. Então, isso é uma dica que eu quero passar para a galera que está ouvindo aí, que você está testemunhando isso. Nesse ano, então, você teve algumas dificuldades, né? Você sentiu que pecou pelo excesso, e aí foi caminhando durante o ano assim. E aí as provas que você fez nesse ano foram quais? As mesmas? SpaceX, AFA, a ESA e EAR, ou acrescentou alguma mais? Acrescentou a da EFON também. Em 2021 você fez EFON também. E aí as provas são em períodos diferentes, né? SpaceX geralmente é setembro. A ESA em 2021 foi em outubro? Eu acho que foi uma semana depois da SpaceX. Uma semana depois. Mas aí, como a SpaceX ano passado foi tipo 27 de setembro... Aí acabou sendo em outubro. E a EFON, foi que dia? Você lembra? Um mês? Foi um mês antes da SpaceX. Tá, então vamos botar aí só pra gente situar a galera. Então a SpaceX setembro, um mês antes, foi em agosto. A EFON. A EAR, tu fez as duas do ano? Fez a do meio e a do final? Sim, a 2 foi em novembro, a 1 foi... Junho e julho. Uma semana antes ou depois da AFA. Era uma semana antes ou depois. Tá, então tu tava lá estudando, né? Tu disse que pecou pelo excesso hoje, que já passou. Mas naquele momento, você estava estudando, você já tinha visto a matéria toda, você fez a primeira prova, a EAR/1, em junho, julho. Aquele resultado saiu antes, inclusive, de você fazer as outras provas do ano. Você lembra como é que foi o seu desempenho naquela prova da EAR? Se eu não me engano, eu tinha feito média 7.9, se eu não me engano, na EAR.1. E eu cheguei a ficar classificado em
384. Ou seja, evoluiu. Não Sim. tinha passado nos anos anteriores. Nesse ano você aprovou, ou melhor, aprovou, não classificou, porque estava em 300 e pouco. Não, mas eu tinha fui o mesmo. chamado. Eu fui chamado. Mas você não sabia isso, o primeiro resultado. 300 e pouco foi a tua primeira classificação. Sim. Aí foi passando o tempo, você foi fazendo os exames, foram eliminando algumas pessoas e você foi Inclusive, chamado. eu fui chamado para me apresentar lá. Então tu já passou nesse ano. Em 2021 eu passei na ER.1 e na ponto 2 também depois. Beleza. Então tu passou nessa ponto 1. Tu tá falando que tu pecou pelo excesso. Mas se teu objetivo fosse a EAR, tu já tinha concluído o teu objetivo. Você diria que valeu a pena pecar por excesso? Se o teu objetivo fosse EAR e tivesse passado ali, como você falou, passou em julho, em agosto você estava aprovado para EAR. Olha, olhando por esse ângulo, muitos poderiam até dizer que valeu a pena. Mas, por exemplo, a longo prazo, por exemplo, se eu fosse pegar assim, um ano eu dei de maluco, eu estudei que nem um condenado, aquele ano valeu a pena? Se você quiser de aprovação, valeu a pena. Mas a longo prazo não vale. Por quê? Porque se eu tivesse continuado com essa rotina, eu não sei se eu ia aguentar. De repente ia parar num manicômio aí, malucão. Porque, entendeu? Tipo assim, eu até lembrei o nome agora da alergia que eu tive. O nome da alergia era alergia colinérgica. É uma alergia, doença autoimune que eles falam, tipo, não tem cura. É um bagulho, ele simplesmente pode sumir um dia ou ter a vida inteira. E no meu caso, sumiu. Não tenho mais esse problema. Por quê? Porque era causado por estresse. Estresse emocional, puramente emocional. Exatamente. Então, quando eu tomei a noção de que esse era o motivo e consertei os meus hábitos esse ano, sumiu. Isso foi em 2021. Tu consertou os hábitos em 2022. Então, exatamente. Ou seja, os problemas do ano passado eu tive que resolver esse ano. Entendi. Eu levei muita coisa de bagagem do ano passado de problema para esse ano, que me atrapalhou um pouco no início do ano, no começo do foco, mas que eu fui ajeitando as coisas, já estava mais experiente no quesito de concurso, né? Então, eu consegui lidar melhor com esses problemas. Mas, por exemplo, a parte física, comentei que o senhor que eu era atleta no colégio militar, sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. E essa alergia colinérgica que eu tive, por exemplo, toda vez que eu fazia qualquer esporte, eu tinha essa alergia. Então eu não conseguia fazer esporte. Eu não conseguia correr direito, não conseguia nadar, não conseguia jogar vôlei, que eu jogava vôlei também. Sempre quando eu fazia esse esporte, eu sofria muito, eu começava a me coçar inteiro. Porque era um problema justamente de estresse e o que eu usava para me desestressar eu não conseguia, que era o esporte. Então assim, olha como é que uma coisa puxa a outra. Exatamente. Então se eu tivesse continuado nesse ritmo, eu não teria dado conta depois. Entrar em qualquer escola que eu passei ano passado, ter entrado esse ano, eu não ia ter aguentado. Tá. Porque eu não saberia lidar com E como é que foi essa transição assim? Tu foi de um ano para o outro, quando acabaram todas as provas, que tu falou, não, vou reajustar. E aí reajustou isso para o ano de 2022, aí tudo foi e sumiu. Foi mais no final de 2021. Tipo assim, eu tive esses problemas, mas assim, forte até tipo outubro, novembro, e aí eu comecei a botar na minha cabeça, não pode continuar desse jeito. Tipo assim, aí já tinham passado as provas, eu comecei a dar mais foco para outras coisas, comecei a ajeitar mais a minha vida, né? Aí eu comecei a mudar a rotina, falando, não pode ficar desse jeito, eu tenho que mudar as minhas atitudes, né? Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E aí que eu comecei a arrumar a casa, digamos assim. Isso, para esse ano. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, eu tenho que voltar nesse assunto. Tu falou que passou na prova da EAR, teu nome saiu na lista. Tu já fez os exames na EAR, os exames são lá dentro, né? Você não faz nada por fora, é tudo lá dentro. A aeronáutica tem essa vantagem, ela faz tudo lá dentro. Faz tudo lá dentro. Aí você fez a prova toda, eu não me lembro, eu provavelmente conversava isso com a tua mãe também, porque eu acompanhei isso muito de perto. Foi bem legal, bem assim, ao mesmo tempo que me deixava triste, me deixava feliz por conta de algumas decisões que você ia tomando. Porque eu não sou você, pô. Eu não tô na tua pele, você sabe o que é melhor pra você. Mas naquele ano que você foi aprovado, eu acho que o resultado deve ter saído por volta de setembro, outubro. O resultado saiu antes da prova da SpaceX. Tu lembra disso? Saiu. Então você já sabia que estava dentro das vagas antes de fazer a prova da SpaceX? No ano passado. Não, calma. No ano passado. Assim, eu já tinha feito o TAF antes da prova da SpaceX. Então tu já sabia que estava dentro, ou não? Não, é porque eu fui... O da EAR.1 do ano passado, eu fui como majorado. Tipo assim, tinham 15 cabeças na minha frente. Só que aí as 15 saíram e aí me chamaram para ir para lá. Entendi. Nessa chamada você já tinha feito a prova da SpaceX? Você lembra? Já.